Fala galera, como estamos? Chegamos ao último vídeo de 2020, finalmente 2020 acabou. Não que eu ache que vai chegar 2021, vai virar uma chavinha e tudo vai voltar a ser normal. Mas esse ano foi difícil para todo mundo. Mas vamos lá, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram e também de ouvir a gente lá no podcast. Tudo tá aqui na descrição do vídeo e o se inscreva tá bem aqui embaixo. Vamos ao vídeo de hoje. Como eu falei, um final de ano sem retrospectiva não é um final de ano, mas eu não vou fazer aquela retrospectiva melancólica e tudo mais. Vou fazer um panorama geral e aí no final eu vou responder as perguntas que me deixaram no Instagram. Bom, o canal cresceu muito nesse ano de 2020, foi quando eu realmente comecei a ver que tinha um viés profissional aí, porque eu sempre vi o Jiu-Jitsu em frames como meu hobby e hoje em dia eu vejo ele como meu trabalho. Então isso fez mudar totalmente a minha visão em relação ao YouTube, ao podcast, também ao Instagram, e eu fiz muito mais coisa do que os outros anos. Então a começar pelos Open Mat, quando todo mundo ficou preso lá no início do ano em casa, eu tava de férias, eu ia pro Pan-Americano, acabei tendo que cancelar no dia do embarque, porque o Trump declarou estado de emergência nos Estados Unidos um dia antes de eu viajar. Então eu, prudentemente, cancelei a minha viagem. Então eu falei, cara, eu tenho Open Mat, deixa eu ir atrás desses atletas que estão ficando em casa e muito provavelmente estão na mesma situação que eu. Foi o momento que eu comecei a gravar Open Mat adoidado, eu fiz estoque de Open Mat mesmo e chegou uma hora que eu precisei parar. Foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de conversar com um monte de atleta que eu nunca achei que eu ia conversar. E aí eu fiz uma lista de Open Mats, eu gravei no total 36, sendo que eu gravei 29 só esse ano. Isso fez o canal crescer muito, então eu pensei assim, deixa eu criar alguma coisa que seja relativamente fácil de fazer e que tenha uma frequência, porque senão eu vou deixar o canal morrer de novo. Então eu criei o Escuta Aqui Faixa Branca. Na verdade, a ideia do Escuta Aqui Faixa Branca era ir só até dezembro. No fim das contas, temos 58 episódios de Escuta Aqui Faixa Branca, temos muitas pessoas interessadas no Escuta Aqui Faixa Branca, então meu recado é: o Escuta Aqui Faixa Branca terá segunda temporada em 2021. Também participamos de eventos. Eu já tinha participado de outros eventos, mas eu nunca tinha feito como eu fiz, tanto no BJJ Bet quanto no BJJ Stars, que foi lá fazer os bastidores, gravar, conversar com a galera. Então foi um momento que, tipo assim, bum, abriu um mundo, assim, porque eu tava muito tempo gravando só dentro do meu quarto, entendeu? Então, tipo, eu fazia todas as entrevistas online e tudo mais, e de repente eu fui nesses eventos, fiz os bastidores. Cara, foi uma coisa que eu gostei demais de fazer, porque eu gosto muito de mostrar bastidor e eu vi que foi muito bem aceito no canal, então podem ter certeza que 2021 vai ter bastidor pra caramba e a gente espera que tenha muito campeonato, que tenha muito evento pra gente fazer isso. Também fechamos uma parceria com a BJJ Flix e nós estamos lá com o nosso quadro Road to Black, que eu conto a história dos atletas da faixa branca até a faixa preta através de posições. Então vai lá, assina a plataforma se você quer assistir, vale muito a pena porque é bem barato e tem muito conteúdo, sério. Mas é uma ideia inovadora no meio do jiu-jitsu, não existia isso antes e nós temos uma parceria com eles, então eu tenho esse quadro lá, estamos trabalhando juntos. Muito obrigada, BJJ Flix. E por último, mas não menos importante, temos o nosso primeiro patrocinador, que é a Storm Strong. E além do patrocínio, eu também escrevo para eles lá no blog, então toda semana também tem um conteúdo novo, estamos trabalhando juntos. Também quero agradecer a Storm Strong pela confiança e pelo patrocínio, pela parceria esse ano. Ano que vem vai ter muito mais. Agora vou responder as perguntas que me fizeram lá na caixinha de perguntas. Eu adoro. Sério, eu me sinto a blogueira fazendo isso, mas eu acho super legal, acho divertido, porque eu gosto de falar, sabe, como as paradas no canal acontecem e tudo mais. Então eu vou responder as perguntas, começando por esta. Como você escolheu o nome do canal? Bom, eu escolhi o nome do canal por acaso, assim, tipo, não foi nada muito estudado, muito pensado, mas eu queria que o canal não tivesse o meu nome, porque eu pensava assim, qual é a credibilidade que eu vou ter, sabe? O que vai fazer as pessoas se inscreverem num canal chamado Mayara Munhoz? Aí eu precisava criar alguma coisa relacionada ao jiu-jitsu. Na época eu tava nessa pegada de ir gravar, fazer gravação, tal, fazer highlight, essas coisas assim. Aí eu pensei, pode ser legal, tipo, jiu-jitsu em frames, tipo, nos quadros e tudo mais. Então eu criei esse nome, ficou. Por um tempo eu tava pensando, tipo, nossa, eu acho que eu vou mudar porque eu não curto muito, é uma pronúncia meio difícil aqui no Brasil. Mas no fim
das contas, eu gosto pra caramba desse nome. Às vezes eu chamo de In Frames, né? Tipo, agora que a gente tem um apelido, eu acho que eu não vou mudar, não. Mas foi meio que assim que surgiu o nome do canal. Quanto tempo você leva para preparar as perguntas da entrevista? Na verdade, depende muito da entrevista, né? E como eu acompanho muito, né, o mundo do jiu-jitsu, sempre quando eu vou entrevistar alguém, eu já mais ou menos sei o que eu quero falar. Então, tipo, eu nunca fui uma pessoa que costumou fazer roteiro e não sei o que. É bem difícil eu fazer isso, assim. Então, eu não tenho um tempo. Tudo depende do quanto eu acompanho a trajetória dessa pessoa, depende o quanto eu conheço ou não conheço dela, sabe? Mas, assim, é lógico que eu sempre dou uma estudada, dou uma lida geral, assim. Mas, geralmente, as coisas acabam fluindo. Então, às vezes, acaba a entrevista e eu falo, putz, era pra eu ter feito tal pergunta e eu não fiz. Esse é o mal, né, de não fazer roteiro. Mas eu não tenho um tempo, assim. Não sei um tempo. Próxima. Você já tinha este projeto guardado ou desenvolveu esse ano se reinventando na pandemia? Então, como eu falei no início do vídeo, eu via o Jiu-Jitsu in Frames como meu hobby. Então, sim, eu já tinha esse projeto guardado, mas eu nunca achei que seria possível algum dia cogitar viver do meu projeto, entendeu? Então, na pandemia, eu realmente dei um up, dei um gás, assim. Era um projeto que eu tinha guardado, mais ou menos, mas que eu não acreditava que ele podia acontecer. E agora ele tá acontecendo e eu fico feliz por isso, claro, e eu só quero que ele cresça cada vez mais e mais. Vamos para a próxima. Qual foi o atleta que você conversou e pensou, tô falando com fulano? Cara, sem dúvida alguma, foi o Guilherme Mendes. Claro que tem muitos outros, assim, mas o Guilherme Mendes era uma pessoa que eu achava totalmente fora da realidade. Eu não sabia como abordar, sabe? Tipo, não sabia se ia dar certo, não sabia como ia ser. E foi uma entrevista incrível. Se vocês virem a entrevista, eu tava meio travada, assim, sabe? E na época, até então, eu nunca tinha visto uma entrevista do Guilherme recente em português. Então eu tava bem nervosa de como ia ser e tal. E acabou que o Guilherme falou pra caramba. Eu quase nem precisei falar, na verdade. Tipo, parecia que ele queria falar aquilo, sabe? Porque eu acho que pelo fato dele conversar muito com o público americano e se comunicar em inglês e tudo mais, pode ser que o recado que ele queira passar, né, sei lá, o que ele queira transmitir, enfim, não chegue 100% como deveria chegar no público brasileiro. Então ele falou muito, assim, e foi muito legal, assim, e, tipo, quando eu tava do lado dele, quando eu tava lá na AOJ, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito que eu tô falando com o Guilherme. Então eu acho que foi o Guilherme Mendes. Próxima. Qual open match que você mais se divertiu fazendo? Ai, é muito difícil, cara, porque de prontidão, assim, me vem 3 na cabeça. O primeiro é da Renata Marinho, porque ele foi um open match realmente muito sério, mas foi engraçado, porque no meio dele a gente fez uma brincadeira, que eu fiz ela falar umas palavras, umas gírias, né, mineiras, e traduzir essas gírias e tal. Eu também me diverti muito fazendo o open match com o Xande Ribeiro. Eu não sabia como ia ser, né, conversar com ele, porque eu nunca tinha tido um contato de conversar com ele, né? Mas no fim das contas eu falo que ele me entrevistou no meio da entrevista. E também foi muito divertido fazer com o Patrick, cara, com o Patrick Gaudi, porque o Patrick é uma pessoa engraçada. E tipo assim, ele não força a ser engraçado, ele simplesmente é engraçado. Então foi uma entrevista bem divertida também. Vamos para a próxima. Quando você vem para o Rio de Janeiro para eu te apresentar minha academia e o meu mestre, que é o Old School? If you wanna find me, please just send me location. Vamos para a próxima. Qual entrevista te deixou mais nervosa / ansiosa? Gente, sem dúvida alguma, foi com o Roger Gracie. Primeiro porque é o Roger Gracie. Depois, porque ele não é uma pessoa muito de falar. E aí eu ficava tipo assim, nossa, como será que vai ser? Tipo, e se ele não falar? A dele, apesar de eu ter falado que eu não costumo fazer pauta e tudo mais, eu pautei a dele tudo direitinho, porque eu tava com medo mesmo de não sair. E também, como ele tem um fuso pra frente, né, aqui do Brasil, a gente marcou de fazer 8 horas da manhã. E eu geralmente acordo muito cedo, mas eu tava com tanto medo de tipo, o despertador não vai tocar e não sei o que. Foi uma entrevista que me deixou sem dormir. Vamos para a próxima. Qual lutador ou lutadora mais resenha que você conheceu? Nossa, é difícil falar. Poxa, é difícil falar, porque todo mundo que eu conversei é bem resenha, sabe? Todo mundo gosta de falar. Não sei responder essa. Vou pular. Vamos para a próxima. Quais são os planos para o In Frames em 2021? O mundo é pequeno para você. Ai, Carol é muito fofa. Bom, planos para 2021.
Número 1, chegar aos 10 mil seguidores do Instagram, porque eu quero ter o arrasto pra cima. Isso não depende de mim não, né? Depende de vocês. Então, por favor, sigam o Jiu-Jitsu in Frames no Instagram, porque vai ser uma mão na roda botar aquele arrasto pra cima pra vocês virem direto pro YouTube. O primeiro plano que eu tenho muito certo, assim, é que eu vou mudar toda a identidade visual dele. Eu pretendo levar isso pro ar a partir da segunda semana de janeiro. Quem vai fazer tudo isso pra mim é uma amiga, a Bárbara. Ela quer tudo. Arquiteta, urbanista, designer, diretora de arte, social media, ela é tudo. E tem um motivo muito grande, assim, que eu quis que a Bárbara fizesse pra mim. Primeiro porque eu não manjo disso, né? Hoje em dia sou eu que faço toda a identidade visual do canal. Quem fez o meu logo foi o Bin, um amigo meu do Jiu-Jitsu também. A gente treinava juntos e ele também é diretor de arte. E aí, através desse logo, foi que eu defini, tipo... as cores que eu ia usar e tudo mais. Só que com o passar do tempo, eu fui sentindo necessidade de mudar. E a Bárbara é uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, assim, desde quando eu decidi levar o canal mais a sério e tal. E ela sempre me dava uns toques e tudo mais. Os motivos, além de todo profissional, né, que eu quero muito que ela que faça as coisas pra mim, é primeiro, porque ela não é do jiu-jitsu. E pessoas que não são do jiu-jitsu têm uma visão totalmente diferente. E aí a gente consegue se conectar. Mesmo porque quando a gente trabalhava juntas na ESPN, ela fazia várias coisas pro meu blog, vários gifs, várias coisas incríveis, assim. Então, ela já manja, assim, do que eu gosto. E também por ela ser uma mulher. Eu amo poder trabalhar com as mulheres e eu quero muito que ela faça as minhas coisas. E também tenho como planos crescer cada vez mais o canal, obviamente. Não quero parar, quero conseguir me dedicar ainda mais. Acho que é isso. Falei pra caramba. Vamos para a próxima e última pergunta. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Falando para eu fazer uma entrevista com o meu mestre e contar a minha história. Eu acho ótimo, porque o meu professor, que é o Fábio Chemick, ele é uma pessoa multifuncional, né? Ele é faixa preta de jiu-jitsu, fisioterapeuta e educador físico. Então, ele tem um combo perfeito e ele também tem uma história muito legal. Vou planejar fazer uma entrevista com ele. Mas enquanto eu não tenho uma entrevista com ele, tem 2 episódios que eu gravei com ele lá no Escuta Aqui Faixa Branca. Um que fala sobre fisioterapia e o outro que fala sobre preparação física. Então, volta aí uns episódios e vai ouvir meu professor. E sobre a minha história, vai lá no podcast, porque já me pediram isso e eu sempre fico meio assim, tipo, não vou gravar falando sobre mim. Mas como pediram, tipo, de um jeito muito fofinho, foi uma seguidora, eu não vou lembrar o nome dela agora, desculpa, porque eu não anotei, mas no podcast eu falo. Não tem nada demais, né, na minha história, mas eu gravei lá o último episódio de 2020, então vai lá ouvir no podcast que eu conto como eu comecei o jiu-jitsu, como que foi a minha jornada no jiu-jitsu, e é isso. Cansei, falei muito. Eu quero agradecer vocês por terem assistido até aqui, mas mais do que isso, por terem acompanhado o Jiu-Jitsu in Frames desse ano, que foi mais um divisor de águas. Eu sempre digo que eu tenho vários divisores de águas no Jiu-Jitsu in Frames, mas sem dúvida alguma, 2020 foi o maior divisor de águas, porque de fato eu vi o canal crescer em diversas vertentes, assim, isso é muito satisfatório. Eu acredito que foi uma superação pessoal mesmo, fazer o Jiu-Jitsu in Frames crescer esse ano. Como eu falei lá no início, não foi um ano fácil. Pra quem me acompanha sabe que eu perdi meu pai e foi algo muito difícil. Eu fiquei uma semana sem aparecer por aqui, aí depois eu falei não, ele não ia gostar disso. Ele sabia de todos os meus planos, ele era um dos meus maiores incentivadores. Eu conversei com muita gente veio conversar comigo e todas as pessoas que eram próximas a ele falaram o quanto ele era orgulhoso dessas coisas que eu faço e eu nem imaginava. Inclusive descobri que ele mandava, tipo, meus vídeos de lutas pras pessoas, que ficava falando que ele ia me assistir lutar. Enfim, isso é uma coisa que eu falo sorrindo, assim, apesar da tristeza e da saudade, obviamente, que eu sinto do meu pai. Mas eu falo sorrindo porque eu tenho muita paz por ter tido uma pessoa tão incrível ao meu lado durante todos esses anos. Então, se eu tô aqui hoje, pode ter certeza que é muito pelo meu pai. Também é pela minha mãe, que me incentiva demais, pelos meus avós, aquelas que começam o show da Xuxa, né? Beijo pro meu pai, beijo pra minha mãe. Mas, de verdade, assim, antes dele partir, digamos assim, ele foi uma pessoa que, tipo assim, deixou tudo muito claro comigo e ele soube muito claramente quais eram os rumos que eu queria seguir e ele me ouviu muito falar de Jiu-Jitsu in Frames, ele me ouviu muito fazer entrevista, ele já não aguentava mais ouvir o Fala Galera Como Estamos, mas é isso, tenho certeza que o Jiu-Jitsu in Frames só vai crescer. Tenho certeza que ele está lá, orgulhoso, vendo tudo isso. E eu espero que vocês continuem com a gente em 2021, 2022 e pra sempre. De novo, não se esqueçam de se inscreverem no canal. E é isso, gente. Um ótimo 2021 pra todo mundo. Nos falamos no próximo episódio. Se é podcast, se é vídeo, não sei. Mas nos falamos. Até lá, até o ano que vem.